seja bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Meu nome é Élica Gonçalves e estarei falando com você sobre poema. Olha que coisa importante que vamos falar hoje, e falaremos de um tema super importante para o gênero literário, que são as figuras de linguagem. Mas antes de a gente entrar nas figuras de linguagem, vamos recordar o que é um poema? Antes de mais nada, nós vamos falar sobre Mário Quintana. Você conhece Mário Quintana? Se não conhece, procura conhecer, pois ele é um dos maiores poetas brasileiros. Escreveu coisas maravilhosas que vão te ajudar na sua leitura, na sua compreensão de texto. Vamos falar o que ele nos traz sobre poema? Um poema é aquele que nos dá a impressão de que ele está lendo a gente e não a gente a ele. Então, Mário Quintana vem falando que o poema, o verdadeiro poema, é aquele que nos lê e não a gente a ele. Porque essas expressões, o linguajar literário, ele serve para quê? Para despertar as nossas emoções. E Mário Quintana vem falando exatamente sobre isso, porque o poema precisa ler a gente e não somente a gente ler a ele. É muito mais importante quando ele nos lê do que quando a gente o lê. Mas quando a gente o lê, a gente aprende um pouquinho mais. Vamos lá? O que é um poema? Um poema é um gênero literário que tem o objetivo de despertar a emoção nos seus leitores. Então, tem o objetivo de despertar as emoções, aquilo que está mais lá dentro da gente. E um poema, ele tem esse objetivo, por quê? Porque ele é muito musical, ele tem uma sonoridade diferente, tem as suas peculiaridades, a sua formação específica, né? E todos os poemas, quando você vai lê-lo, você lê de uma forma até diferente. A sua entonação, ela se faz de forma diferente. E isso é muito importante porque o poema, ele tem essas peculiaridades, essas especificidades na sua estrutura e na sua composição. Por quê? Porque chama-se rima, essa sonoridade, essa musicalidade que é trazida nos poemas, essa forma que ele traz para a gente como se fosse algo cantado, é algo que já vem dos tempos, né? Nós, há muitos anos atrás, na Idade Média, eram chamados de trovadores, né? Então, esses poemas, eles eram cantados. Por que cantados? Exatamente porque ele tem essa musicalidade, essa sonoridade. Então, ele vai trazendo para a gente, e eu vou citar um exemplo para você de como essa sonoridade, ela se torna tão importante na nossa mente. O gato do Caco gosta de brincar com o macaco. Então, caco e macaco são chamados de rimas, porque terminam, têm a mesma terminologia e têm o mesmo som. Então, são chamados de rimas. Por isso, uma das razões pelas quais os poemas são chamados de... que traduzem essa musicalidade, é exatamente por causa desse recurso da rima que nós usamos. Então, a figura de linguagem, ela vem exatamente para agregar essa musicalidade em termos diferentes que nós vamos usando nos poemas. Os textos literários, eles são escritos melodicamente, com sonoridade, para despertar no outro aquela sensação de prazer, despertar as suas emoções, seja a emoção de raiva, de felicidade, de você ser um ser feliz, de despertar o melhor de você, mas também pode despertar também em nós o pior, porque o ser humano tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Então, às vezes, é despertado também as emoções que não são boas, mas é importante a gente guardar que o que nos faz felizes são as emoções boas que nós trazemos em nós. Então, vamos conhecer um pouquinho
sobre as figuras de linguagem? O que são figuras de linguagem? Figuras de linguagem são recursos linguísticos que ajudam na expressividade de qualquer texto que eu vou ler ou de qualquer texto que eu vou escrever, principalmente na nossa escrita e na nossa oralidade. Então, é importante que a gente saiba usar essas figuras de linguagem adequadamente. Muitas delas, e nós temos muitas, né, elas expressam sensações de que a gente utiliza no dia a dia. Mas a gente nem faz ideia de que seja uma figura de linguagem, mas a gente faz o uso delas. As figuras de linguagem têm algumas divisões. São figuras de palavras ou semânticas que estão associadas ao significado das palavras, que compreende as figuras metáfora, comparação, metonímia, catacrese, sinestesia e pleonasmo. Vamos estudar um pouquinho hoje sobre metonímia, sinestesia e catacrese. Figuras de pensamento, elas vão expressar, trabalham as combinações e o seu pensamento. Então, são figuras chamadas de hipérbole, eufemismo, ironia, antítese, paradoxo e prosopopeia. Vamos tratar hoje de paradoxo. E as figuras de som ou harmonia estão associadas à sonoridade das palavras. Quando eu disse que o poema às vezes é cantado, a gente, e tem essa musicalidade e essa sonoridade, tem um poema do Vinícius de Moraes que chama O Relógio, que ele vem contando a história do relógio e ele vai usar alguns recursos da onomatopeia, que são as aliterações, assonância e onomatopeia. Outras figuras, as figuras importantes aqui que nós vamos estudar, como eu disse, metonímia. A metonímia, ela vai empregar o nome por outro em virtude de haver entre eles algum relacionamento. Exemplos: vivo do meu trabalho. Então, eu vivo do meu trabalho, eu vivo do meu recurso, eu trabalhei, tenho recurso e estou vivendo desse recurso. Então, é com o qual eu compro a minha alimentação, com o qual eu compro o meu vestuário, a maquiagem e assim, outras coisas que eu vou adquirindo. Então, eu vivo do meu trabalho. Outro exemplo é, não tenho teto onde morar. Então, não tenho teto. O que é esse teto? Esse teto se refere à casa. Então, eu não tenho uma casa onde eu vou morar. Catacrese ocorre quando, por falta de um termo específico para designar um conceito, toma-se outro por empréstimo. Ele comprou 2 dentes de alho para colocar na comida. A gente usa muito a catacrese sem saber que a gente está usando a catacrese, né? Então, outro exemplo é, o pé da mesa estava quebrado. Não sente no braço do sofá. Ou então eu posso dizer, eu vou à Esperança e conhecerei um braço do Lago de Furnas. Então, são expressões que a gente utiliza no nosso dia a dia ou na nossa vida, que às vezes a gente nem se refere que é uma figura de linguagem. Sinestesia. A sinestesia é quando eu vou mesclar uma expressão e as sensações, elas são percebidas por diferentes órgãos sensoriais. Exemplo, um doce abraço ele recebeu da irmã. A sensação gustativa e da sensação do tátil, né? Então, ele recebeu um abraço. Então, eu estou... são as emoções, é algo de sentimento, né? Expressado pelos nossos órgãos. Paradoxo. Uso de palavras de sentido oposto que parecem excluir-se mutuamente, mas no contexto se completam e reforçam uma ideia e ou expressão. Se você quiser me prender, vai ter que saber me soltar. Então, Caetano Veloso, ele vem trazendo isso em uma das suas músicas, da letra de suas músicas, e ele diz o seguinte,
Se você quiser me prender, então, prender, vai ter que aprender a me soltar. Então, para prender alguém, é preciso dar liberdade a ele. É isso que ele quis dizer nessa frase. Uma outra frase que nós usamos muito é proibido proibir. Né? Então, ao mesmo tempo que eu estou dizendo que é proibido algo, eu estou dizendo que é proibido proibir alguma coisa. Então, a gente usa muita redundância, muita ambiguidade. Né? Uma outra figura de linguagem é a onomatopeia. Lembra que eu citei o exemplo do poema de Vinícius de Moraes? Eu trouxe ele como exemplo. É utilizada para reproduzir um barulho, som ou ruído, muito usada em histórias. Então, esse recurso da figura de linguagem é muito utilizada nos contos de fadas, em histórias. Então, utiliza muito-se quando você quer expressar o ruído de algo. Passa tempo, tic-tac. Tic-tac, passa hora. Chega logo, tic-tac, tic-tac e vai-te embora. O relógio Vinícius de Moraes. Então, aqui, Vinícius de Moraes, ele vem falando, traduzindo em sua poesia ou em seu poema, porque tem uma sonoridade, tem o uso de rimas, exatamente falando sobre o que o relógio ele vai... qual é esse barulho que o relógio produz? Vamos exercitar? Atividade 1. As figuras de linguagem são comumente encontradas nos textos literários, bem como em charges e tirinhas. Vamos ler essa charge? Meu pai fica pedalando essa bicicleta, mas nunca vai a lugar nenhum. Deve ser uma metáfora da existência dele. Nessa tirinha, a personagem faz referência a uma das mais conhecidas figuras de linguagem para: letra A, condenar a prática de exercícios físicos. Letra B, valorizar aspectos da vida moderna. Letra C, desestimular o uso das bicicletas. Letra D, caracterizar o diálogo entre gerações. Letra E, criticar a falta de perspectiva do pai. Atividade 2. Nos trechos. Nenhum dos autores nacionais ou nacionalizados de 80 para lá faltava nas estantes do Major. E o essencial é achar-se as palavras que o vilão pede e deseja. Encontramos, respectivamente, as seguintes figuras de linguagem. Letra A, prosopopeia e hipérbole. Letra B, hipérbole e metonímia. Letra C, perífrase e hipérbole. Letra D, metonímia e eufemismo. Letra E, metonímia e prosopopeia. Atividade 3. Responda à questão com base na tirinha abaixo. Meu pai tem 80 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele está inteirinho. O humor da tirinha foi conferido, sobretudo, pela não compreensão por parte do personagem Chico Bento da figura de linguagem utilizada por seu interlocutor. A essa referida figura de linguagem dá-se o nome de letra A, anáfora, letra B, metonímia, letra C, perífrase, letra D, hipérbole, letra E, aliteração. Atividade 4. Quando você afirma que enterrou no dedo um alfinete, que embarcou no trem e que cerrou os pés da mesa, recorre a um tipo de figura de linguagem denominada letra A, metonímia, letra B, antítese, letra C, paródia, letra D, alegoria, letra E, catacrese. Atividade 5. Relacione as colunas
de acordo com o tipo de figura de linguagem utilizado na construção de sentido das frases a seguir. Letra A, estou rindo para não chorar. Letra B, sorri, um sorriso pontual, Chico Buarque. Letra C, chorei rios de lágrimas. Letra D, quem foi o educado que estacionou onde não devia? Letra E, não se deve faltar com a verdade. Número 1, eufemismo. Número 2, hipérbole. Número 3, antítese. Número 4, ironia. Número 5, pleonasmo. Atividade 6. Leia o verso da música Não é Normal, NX0 e identifique a que figura de linguagem ele pertence. O tempo todo é tempo demais. Não é para sempre, o para sempre sempre se vai. Nem tudo que acaba tem final. Marque a alternativa correta. Letra A, ironia. Letra B, prosopopeia. Letra C, paradoxo. Letra D, metonímia. Letra E, metáfora. Atividade 7. Leia as frases abaixo e marque corretamente a opção que corresponde à figura de linguagem catacrese. Letra A, ela adora ler João Guimarães Rosa. Letra B, felicidade é trabalhar muito e receber pouco. Letra C, essa menina parece que dorme acordada. Letra D, a visita chegou e tocou a campainha. Ding dong. Letra E, vamos enterrar este assunto. Atividade 8. Leia a frase abaixo e identifique a que figura de linguagem ela é pertencente. Chuvinha de água viva, esperneando luz, com gosto de mato, meio baunilha, meio manacá, meio alfazema. Letra A, antítese. Letra B, pleonasmo. Letra C, catacrese. Letra D, sinestesia. Letra E, hipérbole. Aluno, você pode procurar o seu professor, recorrer a ele, ou recorrer ao Tira Dúvidas. Você pode acessar o seu aplicativo e o seu aplicativo Conexão Escola. E eu queria deixar um recadinho para você. Sabia que você é um ser muito importante para nós? E que a educação, ela se torna imprescindível para a sua vida? Porque quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, melhor nós seremos. Melhor as nossas escolhas se fazem. E isso é imprescindível para a nossa vida. É muito importante que você esteja todo o tempo ligado à educação. É muito importante que você, nesse momento em que nós não podemos olhar para os seus olhos, que é essa relação física que a gente gostaria tanto que tivéssemos, mas no momento nós estamos vivendo em distanciamento social, é importante que você esteja ligado à educação, mesmo que seja virtual, aqui nos ouvindo os meus colegas, mas também tendo contato com os seus professores. Tire suas dúvidas, ligue para nós, acesse o Conexão Escola, isso é muito importante. É importante que você esteja atento o tempo todo para quando nós voltarmos, estivermos juntos novamente, com a nossa relação física, eu olhando para você, você olhando para mim, estou me usando como um exemplo no sentido de figura do seu professor. É importante que você saiba tudo aquilo que nesse momento foi impedido de você aprender fisicamente com ele. Você é muito importante para nós. E saiba que nós estamos fazendo isso somente por você e para você. Sou grata pela sua participação, aluno, por sua participação, aluna. Fique ligado na educação, pois ela faz a diferença
e hashtag nenhum aluno a menos.